Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para o nosso estudo semanal, esse livro que estamos iniciando, Obreiros da Vida Eterna, trazido por André Luiz através de Chico Xavier, nos dando aí muitos ensinamentos e esperamos que vocês estejam gostando, acompanhando e aproveitando, assim como eu e Márcia. Tudo bem, Márcia? Olá, Thelma, tudo ótimo, queridos amigos, espero mesmo que vocês estejam bem, né? E como Thelma falou, acompanhando e se interessando, porque esse livro é fantástico, assim, né? Está assim me deixando bem curiosa. E nós vamos então hoje começar o capítulo 4, né? Que é a casa transitória, mas vamos ver rapidinho a preparação, né, do grupo de André Luiz quando eles vão, a gente sabe que a missão deles é passar 30 dias na crosta terrestre, ajudando na desencarnação de 5 pessoas. E eles são 4, né? Mas antes eles vão ao Santuário da Bênção, para Santuário da poder Bênção. receber, né, orientações e as bênçãos de Asclépios, né, ou de uma entidade do plano superior, que eles fazem algumas perguntas, e a gente lembra que o Asclépios sempre fazia a resposta dele, estava sempre nos pergaminhos, com os versículos do Evangelho de Jesus. Então é isso, então eles já receberam as bênçãos, já saíram de nosso lar, e agora estão a caminho, né, da crosta, mas antes eles vão parar nessa casa transitória, onde vai ser nos explicado qual é o objetivo dessa instituição nessa zona bem difícil, uma zona de muitos problemas, de muitos ataques no plano espiritual, né, na proximidade da crosta terrestre. Então é isso que hoje nós vamos começar o nosso capítulo 4. Isso aí, então vamos lá, nós vamos ler agora a parte 1, né? Vai ser 2 partes também, e nós vamos então aproveitar aí bastante esse capítulo. Então, André Luiz continua daquela maneira, descrevendo para nós, dizendo que depois da viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha, em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade, sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, que é o Jerônimo, né, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade, entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica, junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Então, a gente vê aí que eles estão indo, né, em direção, né, procurando localizar essa casa transitória. Transitória, o nome já está dizendo, né, são onde é recolhidos espíritos nessa faixa densa, como ele está descrevendo aí. E o que me chama a atenção, Márcia, é ele falando da tristeza, né, que No ele ambiente, né? percebe ali naquele lugar imperando incessantemente. Por quê? Porque são os pensamentos, né? Tudo aquilo, digamos assim, toda a psicosfera mental dos espíritos que são resgatados ali, porque é uma região, podemos dizer, até trevosa, né? Porque são espíritos Exatamente. em grande dificuldade, e aí ele vai falar desse recém-desligados do plano carnal. A gente entende aí aquilo que é citado lá por Kardec no Livro dos Espíritos, que aquele período
onde o espírito desencarna e se encontra naquela perturbação espiritual. Sendo espíritos mais atrasados no nível evolutivo, eles passam maior tempo, né, nessa perturbação espiritual, que é o termo que Kardec utiliza, não é isso? É isso mesmo. Então, é uma casa, né, de que qualquer um de nós pode estar lá, porque dependendo de como é o nosso processo, o nosso conhecimento, a gente sabe que o conhecimento da vida após a nossa desencarnação, após a morte, isso tudo facilita. Mas dependendo dos nossos apegos, de todo aquilo que nós estamos apegados aqui na Terra, a gente pode, com certeza, ir por uma casa dessa de transição até que a gente vá para onde a gente tenha que ir. A gente vai ver mais à frente, Jerônimo vai nos explicar um objetivo até maior do que a casa. Então, esses recém-desencarnados vão para lá. E Fabiano de Cristo, gente, ele com certeza, ele viveu aqui no Rio de Janeiro. Fabiano de Cristo, ele foi um frade, né, da Ordem dos Frades Menores. Ele nasceu em Portugal em 1676, mas depois veio para cá e fundou umas instituições aqui. E hoje a gente tem instituições com o nome de Fabiano de Cristo. Foi sempre ligado ao bem, à ajuda aos mais necessitados, e ele desencarnou em 1747. Por isso, Jerônimo diz que ele já está desencarnado há muitos anos. Né? Então, era assim, desencarna aqui no Rio de Janeiro mesmo. E a gente vê aí o ato de amor, né, que esses espíritos sentem em favor da humanidade, porque sendo espíritos que têm a condição de criar, né, esses ambientes para recolher esses espíritos necessitados, né? Que, conforme Márcia falou, pode ser nós mesmos, né? Todos nós estamos suscetíveis a estar num ambiente desse. E não é por estar num ambiente desse que é uma casa menos, né, favorecida pela espiritualidade. Tem o atendimento. Exatamente. Isso é muito bom, né? A gente saber que em qualquer lugar que nós estejamos, aí estarão os falangeiros de Jesus para nos auxiliar, para nos recebermos, para dar aquilo que nós precisamos naquele momento, né? E a gente vê Fabiano de Cristo, que foi um obreiro, né, um frade obreiro aqui, né, de religião católica, desencarna e continua a sua obra, criando, né, instituições no plano espiritual, além daquelas que ele já deixou aqui, né, materialmente. Continuando a assistência, né? Exatamente, vamos nós. Então, ele vai agora explicar, né? O Jerônimo vai explicar que na casa transitória prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses recursos, pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física, justamente por causa daquele período, né, onde o espírito precisa de se situar na sua nova realidade. Então, todos nós passamos por esse período. Pode ser um período longo, pode demorar horas, pode demorar dias, pode demorar semanas, meses e até séculos, né, conforme os espíritos nos explicam lá no Livro dos Espíritos, né? E quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem consagram-se a santificadas tarefas de amparo e vigilância. Após breve pausa, concluiu: além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Então, nessa casa, eles vão abrigar também aqueles que eles vieram socorrer na Terra, né? Isso, né? É o que eles querem que
os 5 que vão desencarnar, estão prestes a desencarnar, sejam acolhidos. E que é Acolhidos. interessante que Jerônimo nos diz ali que raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte. Olha que coisa, né? Então, assim, a gente precisa, às vezes, dessas casas transitórias, até que para que a gente não possa ficar entregue a nós mesmos, às nossas loucuras, e sermos arrebatados por esses espíritos que estão ali, né, no mal e querendo nos atingir. Às vezes nem tem nada com a gente, mas eles se comprazem nisso, né? De estarem ali arrebanhando a todos aqueles que desencarnam para o lado deles, né? Então, essas casas são providenciais. E eu fico vendo essa abnegação, né, como ele fala aí, né, Thelma, desses espíritos que já podiam estar em planos superiores e não, estão vivendo, e nós vamos ver nesse capítulo o quanto de dificuldade que eles têm diariamente nessas zonas umbralinas, vamos dizer assim, né? Então, como ele chama aqui, almas heróicas e dedicadas ao sumo bem, porque eles podiam estar já em outros planos, mas estão aqui diretamente se dedicando aos espíritos mais sofredores e renitentes no mal, né? E interessante esse pouso de amor, né? A gente fica pensando que em qualquer lugar que nós estejamos, nós teremos alguém para cuidar de nós. É muito comum as pessoas que não conhecem profundamente a doutrina espírita, quer dizer, não profundamente, mas que não sabem desses dados doutrinários, que se preocupam, né, às vezes, em saber como é que está meu pai, como é que está minha mãe no mundo espiritual. A impressão que se tem é que desencarna e fica assim ao léu, vagando. Ninguém fica vagando, né? Pode até ficar por uma questão de não estar vendo o socorro que está por ali por perto, né? Não ter ciência da realidade, mas sempre estão sendo socorridos. E essas equipes são numerosíssimas, um trabalho intenso, né? A gente vê aí durante a noite, a gente sabe, o próprio André Luiz relata isso, né? A gente viu isso no Missionários da Luz, né? Aquelas equipes que de madrugada, no período do início da madrugada até quase ao amanhecer, eles estão em atendimento, né? E aí ele continua dizendo que não se passou muito tempo, defrontávamos-nos com um casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Quer dizer, aquela imagem fúnebre, né, escura, devido a esse sentimento de tristeza, né, de medo, de pavor até, né, que se encontram esses espíritos. E aí ele diz, né, nem árvores, nem jardim em torno, a edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Eu acho que aqui, Thelma, na verdade, essa casa, eu acho que é o que a intenção desse ambiente é ela não chamar muita atenção, né? Ela fica ali, Também, vamos dizer assim, também. né? Meio que quietinha, escondidinha ali, né? Também, mas esse cenário que é plasmado ali pelos sentimentos das pessoas, dos espíritos que estão nesse local, né? Não tem como ser de outra sim, forma. não, assim, estou falando da edificação da casa, né? Da Sim, casa sim, sim. transitória, né? O ambiente, com certeza, não, eu estou falando da casa, né? Mas eu acho que até a visibilidade mesmo, né? Devido Isso, a esse sofrimento, Uhum, né? A gente sabe que esses locais mais trevosos são mesmo, às vezes, a ausência do sol, a ausência da isso. luz, né? Devido a esse sentimento, né? Certo, percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do instituto, André, fala por si mesmo, é o que a gente já se referiu, né? Temos à frente a acolhedora casa de transição, destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor.
Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. É isso que a gente também se referiu, né? Por ela estar nesse local de trevas, né? De dentro, ela é uma casa digna, né? De trabalho. Exatamente. Contar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Então ali ela vive rodeada desses espíritos que ele comentou aí, né? A gente vê ali que ele cita o perfil desses espíritos, né? Então ele continua: nesse edifício de benemerência cristã centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a Casa Transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras nestas regiões, que apresentam verdadeiros templos de socorro, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Eu acredito que aí tem uma ligação, por exemplo, com o nosso lar, né, com as outras, né, com as outras colônias. Outras colônias. E até para eles se comunicarem com solicitações, né, com as necessidades ali dos espíritos que são acolhidos. E assim, a gente vê, os relatos, ela é bem simples, como e Jerônimo estava explicando, né? Porque tem que ser algo simples, porque eles, né? Lógico que isso é fluidicamente, mas eles transportam, ela é móvel, sempre que a situação fica complicada, tudo eles Sem vão chamar ou aonde, atenção. sem chamar atenção, e aonde é necessário, eles se instalam, né? Isso. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas, à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Atendidos por trabalhadores vigilantes que, sem hesitação, nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Essas barreiras magnéticas, a gente vê ele se referia em várias obras, né? A gente viu isso São no as barreiras de Missionários. proteções, né? Isso existe lá. Proteção para eles e para também a invasão desses espíritos em outras, né? Em outros locais. No livro também que nós fizemos, o primeiro livro, A Vida Continua, também, a gente viu sobre essas barreiras, como é que eram construídas. E, em alguns momentos, eles escalam mesmo trabalhadores para se prepararem para trabalhar nessas barreiras, né? Necessárias nesses ambientes de trevas. E aí a gente só fazendo uma comparação, gente, só uma comparação. Nós somos os responsáveis por criarmos essas barreiras magnéticas no nosso lar, através da prece, através do evangelho no ar. A gente cria uma psicosfera do bem e de proteção desses espíritos superiores e que nos protegem, né? Para que a gente também não permita que no nosso lar esses espíritos invadam. Então, assim, porque a gente sabe que a gente convive com todo, né? Não só com encarnados, com os desencarnados também. Então, cabe a nós criarmos essas barreiras magnéticas de proteção ao nosso lar. Inclusive, lá no livro Os Mensageiros, tem um capítulo que fala da casa da Dona Isabel, né? Acho que é o capítulo 22, que mostra justamente que ela, um espírito evoluído, um espírito preparado, ela, por reunir ali a sua família constantemente no culto no lar, né? Ela é protegida totalmente. Ninguém entra no seu portão ali adornado por essas barreiras, essas proteções, sem que sejam permitidos, né? Não, e por esse ambiente a gente viu como eram feitos trabalhos maravilhosos pela espiritualidade
naquele ambiente que era uma naquele casinha ambiente. pobre e bem simples, que não Se importa, torna uma mas oficina, né, de exatamente, um lar, ponto de luz. que os espíritos aproveitam. Os nossos lares podem se transformar nesses locais de Exatamente. atendimento também, né? Quando é um lar equilibrado pela prece, pelo culto no lar. Isso aí é uma É. realidade que os espíritos nos falam, né? Eles nos falam que nós, cada casa que tem o culto no lar e que é uma casa que tem, né, sempre mantida por prece, é um posto avançado da espiritualidade aqui na Terra. E é Isso, assim. e é Então verdade. vamos. Não decorreram muitos minutos e achamos-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho, através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos afável, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Fui avisada ontem, disse ela bondosa, que a missão chegaria hoje e rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza, esse abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes. E, por nossa vez, desejamos ser úteis à casa, de algum modo. Então, mais uma observação aí da irmã Zenóbia, né? Com poucas palavras, né? Espíritos mais evoluídos sempre fala menos. Isso é para nós também irmos nos espelhando, né? É. E a gente vê aqui, né, como essa solidariedade no mundo espiritual, né? Eles estão sempre se ajudando. Assim, eu vim pedir Solícito, ajuda, mas eu também vou me colocar à vou disposição para ajudar, vou tudo que a senhora colaborar. precisar. Isso aí. Isso mesmo. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, considerou: aceitamos o concurso. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e, desde a semana finda, aguardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso muito infeliz. Tratava-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemos-nos para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória, com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Sem dúvida, atalhou Jerônimo desvanecido, teremos prazer. Então, eles vão fazer um atendimento, né, a essa pessoa que ela localiza ali, que ela conheceu, né, e que agora ela pôde localizar. E aí ela fala, né, que não tem condições de abrigar, porque ele ainda está tão perturbado e que vai ser imediatamente mandado para as zonas da crosta, já do processo, já para a reencarnação. Né? Então, ele vai ser levado para a reencarnação. E aí ela pede ajuda da equipe do Jerônimo. Então, a gente vê aí que nem todas as as reencarnações são tipo Segismundo. Existem várias situações, né? Esse companheiro, por exemplo, devido ao estado mental dele, a revolta, ele vai ser conduzido a uma reencarnação expiatória, né? Designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular
em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz, de modo imperfeito e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade, de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á preciso. Aqui, Márcia, a gente pode fazer assim uma comparação um pouco precária, mas que dá para a gente entender, com as nossas reuniões mediúnicas, né? Aonde esses espíritos embrutecidos moralmente também se manifestam, às vezes em estado lamentável, né? Quando não conseguem falar, às vezes grunhem como animais, né? E às vezes são vários atendimentos para aquele companheiro ser tocado na sua sensibilidade. Isso porque trazem na sua alma, além das imperfeições morais, as questões, os sentimentos, né, de ódio, de revolta, de vingança, né? Então, eles demoram mesmo. Então, eles estão lá, eles estão visualizando ele ali num estado mais ou menos semelhante a esse entendimento que a gente pode ter, né? Exatamente. E esses irmãos vêm de uma certa forma e eles não, como ela diz aqui mesmo, eles não conseguem enxergar esses benfeitores que os estão trazendo, né? Precisam desse choque, né, de estar em contato conosco, que ainda estamos muito materializados, para que eles possam ser ajudados, né? Então, pelo que a gente está vendo, a Luciana tem essa clarividência que ela consegue perceber mais o que se passa com esse irmão, ela consegue ver, ela vai até explicar isso aí, que ela desenvolveu, e essa capacidade, né, a clarividência, e a gente vai ver como é que ela vai poder ajudar. Nesse caso aí, a gente entende por que às vezes precisam ser trazidos nas nossas reuniões mediúnicas, né? Porque eles precisam desse choque do fluido animal que só os encarnados têm, né? Uhum. Então, para a gente entender melhor, né? Quando acontece isso nas reuniões mediúnicas. Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria de nossa colaboração, mormente no capítulo da clarividência mencionada? Ele fica surpreso, né? Porque André Luiz ela, fica detentora ali de tantas condições espirituais, será por que ela precisava deles, né? Porventura não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Incapaz de sopitar a interrogação, observei admirado. Oh, quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? E foi o assistente Jerônimo que veio ao encontro dele, né? Aí ele começa a esclarecer. Antes de tudo, André, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. Quer comentar? Eu falei mais no outro. E é importante isso aqui, né? Quer dizer, não que ela não tenha, mas ela tem também uma série de preocupações. E aqui eu acho que Jerônimo está colocando e vai falar até mais adiante também, que é a questão da especialização. Então, é tudo que a gente também tem que ter aqui mesmo na nossa vida aqui na Terra. A gente tem que estudar, se aprofundar em determinados assuntos, e cada um vai cuidar daquilo, né, daquilo do seu dever e daquilo em que você se dedica e estuda, né? E ele diz aqui, olha, a irmã Zenóbia, ela está envolvida com esse espírito. Companheiro, esse espírito. Então, ele fala aqui que terá razões íntimas
para pedir a ajuda de outro. E quando a gente está envolvido até emocionalmente, fica mais difícil para a gente ajudar. Às vezes, uma pessoa que está de fora ajuda melhor. Não que ela não tenha a capacidade, mas mesmo assim, nós não devemos nos esquecer os imperativos, quer dizer, a necessidade de ser atendido por alguém que tem aquela especialização, no caso da Isso clarividência. ajuda, né, os espíritos, quando o médium tem uma determinada faculdade, ele tem Exatamente. né, ele se dedica àquela faculdade, então ajuda porque são encaminhados espíritos que precisam daquela especialidade, né? Exatamente. A resposta tivera efeito de ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado interrogação indiscreta. Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Se não vejamos, o padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende sofredores em massa nessa casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, todavia, com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que, pelo contato individual e intenso com os enfermeiros, durante Com os muito, enfermos. aliás, desculpa, com os enfermos, durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Cada um tem a sua sensibilidade, né? Porque, e não só isso, você imagina se o padre Hipólito, a irmã Zenóbia, que tem uma série de atribuições, uma atende sofredores, o outro no serviço de educação, tivesse que também se dedicar a isso. Você acaba não fazendo nada bem. Você, né, se Se você não se dedica, sobrecarrega, se né? sobrecarrega, ela se especializou nisso. Então, ela dedica tempo de estudo e prática nessa questão. Isso é lição para nós. Quando É a gente quer verdade. tudo, acaba não fazendo nada, né? Às Então, vezes isso isso é aí uma lição. é verdade. Isso a gente pode estar utilizando na própria casa espírita. Às vezes a gente quer fazer Exatamente. 10.000 tarefas ao mesmo tempo e fica em alguma delas vai ficar em prejuízo, né? Porque é Exatamente. difícil a gente dar conta de inúmeras circunstâncias. Então, cada um se especializando numa determinada tarefa cria uma E certa qualidade, né? isso, e não só isso, né, Thelma? A divisão, o trabalho em equipe, cada um tendo a sua É, função e ajudando, né? Não, tudo não sendo centralizado na irmã Zenóbia, que não daria conta de tanta é uma coisa, né? lição e tanta para nós E nas até nossas de tarefas. humildade, né, Thelma? Até de humildade, porque ela, Sim, apesar de ter claro. a capacidade, mas ela tem a missão de manter aquela casa. Então, que ótimo que teremos outras pessoas especializadas para fazer outros serviços. E essa humildade a gente vai entender lá quando ela aceita a ajuda da Luciana, né? Porque ela poderia ter falado: não, nós temos todos os trabalhadores aqui preparados, mas os Uhum, espíritos superiores, os espíritos bondosos, eles já desenvolveram essa condição, né? Eles compartilham justamente para ensinar a gente, para o trabalho crescer, né? exatamente. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, a Luciana, em vista das suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa, de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Então a gente vê aí, né, aquele que está preparado para explanação, aquele que está preparado para trazer a mensagem e aquele que está preparado para desempenhar o trabalho no sentido mais direto, né? E a espiritualidade conta com isso, com que a gente Conta se com isso. dedique,
que a gente aqui, para que eles possam nos ajudar, a gente também tem que ajudá-los, né? Então, né, quando eles falam até ajuda de que o céu te ajudará. Então, na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte, porque tem pessoas que falam assim, até na hora de dar um passe, vamos dizer assim, os espíritos fazem, ajudam. Não, gente. A gente tem que saber como é que é o passe, aonde ele vai interferir no nosso corpo energético. Tem que estudar, tem que conhecer estudar as técnicas, né? Conhecer os nossos chakras, né? Conhecer para que eles servem. Isso tudo faz parte do trabalho. E quanto mais a gente se qualifica, mais os espíritos podem se utilizar de nós, né? E ele vai falar isso para a gente aí, vai falar até mais, acho que não sei se é nessa daí ou no outro, vamos lá. Então, continuando, todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, é isso que você estava falando. É isso que eu quero dizer, ó. Na observação e no serviço aplicado. Às vezes a gente anuncia uma atualização no trabalho de passe na nossa casa, né, para qualificar, e as pessoas têm esse comentário, né? Eu já fiz ano passado, eu já fiz duas, né? Mas quanto mais a gente se qualifica, mais a gente fica atento, né, no trabalho. A gente troca com um companheiro, né? Troca com um companheiro que também está, né? A gente sempre cresce, estudando, praticando. Cada ano nós estamos diferentes, né, no nosso entendimento, na nossa aplicação do trabalho. E aí ele continua, e devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre. Quer dizer, todo dia nós estamos aprendendo, então a gente tem que abrir a nossa disposição para isso, né? O músico exímio, ele vem dar os exemplos, o músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço, boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procura. Então, só estar disposto, né? Isso. Se nós nos dispomos a aprender, né, nós vamos conseguir abrir o nosso entendimento também em outras áreas, né, do conhecimento, porque o aprendizado é infinito. Né? Sorrindo de mim a interrogação que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu: a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. Interveio a irmã Zenóbia, acrescentando fraternalmente: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao dever possui valor específico e incontestável. A obra divina é infinita. Tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu: quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos em vista da multiplicidade das tarefas e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Eu me lembrei aqui, Márcia, que você lembrou sobre aquele livro do Mário Frigelli, num desses estudos nossos, e seria interessante falar novamente para os nossos amigos que esse entendimento dessas zonas abismais, né, das zonas trevosas, tudo isso é mostrado lá nesse livro que chama As Sete Esferas, né? As Sete Esferas da Terra, né, do Mário Frigelli, que ele faz um compilado de todos os estudos de André Luiz faz uma compilação, né, sobre essa questão, as camadas da Terra. Mas aqui, né, quando ela fala aqui, né, o quanto seria importante, né, mas quantos querem se dedicar a essa atividade, né, de trabalhar nessas esferas trevosas, né, de ver, que também não é fácil não, né, Thelma, você assistir sempre essas paisagens assim, né? Você ter contato com a dor, com o desespero, com aquela situação deprimente que é dita, às vezes, por exemplo, quando você lê
o livro Libertação, quando o André Luiz descreve aquelas ondas trevosas, abismais ali, onde estava aquele espírito difícil, que estava ali há 400 anos, né, naquele processo, criando hordas, criando equipes, né, para atuar nos seus desmandos, realmente isso nos traz um sofrimento, uma dor, uma angústia, e também uma compaixão, né? E a gente tem que estar consciente desse lugar, né, de dificuldade para esses companheiros. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer, noutro tempo, o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores alucinado pelas paixões políticas. Quer dizer, tudo aquele sentimento e envolvimento que o espírito tem, né, enquanto encarnado, ele leva para o mundo espiritual e ele diz aqui, né, muitos anos, então ele fica ali naquele estado mental. Depois de paciente auxílio, reajustar as emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, por onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecidos. E Zenóbia ouvia aí com atenção o relato, né, de Luciana. Então, ela a história de amor, né? Dela se dedicar ao pai, até aprender técnicas e outras questões para que ela possa ajudá-lo, né? E já com planejamento de... Quer dizer, talvez ele não tenha, né, tantas consciências, mas ela aqui diz, né, que é um projeto por ambos estabelecido. Então, né, que ela consegue, vamos dizer assim, pelo que dá a entender, chamá-lo à consciência, né? E projetaram essa nova reencarnação. Percebendo, talvez, que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante e, se vamos depender tanto de seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que a nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para a sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e esse abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora, evidentemente satisfeita. Então, eles já estão se dividindo aí em tarefas, né? Uhum. Entende aí. O que a gente vê. Diga. Não, é interessante, você está falando de divisão de tarefas, porque a gente sabe que tem os trabalhadores, mas é muito trabalho numa instituição como essa, então toda ajuda é bem-vinda. E como, né, a gente já falou aqui, né, como a espiritualidade é solidária, ela com ela mesma, todos se ajudam. Nem sempre a gente consegue isso aqui na nossa vida, né? Mesmo nas nossas instituições espíritas, nem sempre todos têm consciência das tarefas a serem realizadas. Pensam que a casa espírita, por si só, ela se administra, ela anda. Então, é importante a gente perceber isso, que todos se ajudam, não é?
Esse capítulo ele é muito rico para nós, trabalhadores, né? Aliás, pelo que nós Exatamente. estamos vendo desde o início do livro, né? Vem trazendo muitos ensinamentos para nós, trabalhadores da casa espírita, para nós estarmos mais atentos com as nossas tarefas, né? Diante da nossa responsabilidade. Quantas vezes a gente frequenta uma casa espírita anos e anos e não se envolve, né, nessa Não. administração, essas tarefas mais Uhum. específicas, né? Nesse instante, invisível campainha ressoou estridente com estranha entonação. Não decorreram 5 minutos e alguém penetrou a sala, rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou o precípite. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou. Todas as luzes. E liguem todas as defesas elétricas. Desculpa. E liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto pesado silêncio abatia-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, asfixiante preocupação. E a gente vê a organização do trabalho no plano espiritual, né? Eles têm todos os equipamentos, todas as medidas que podem ser tomadas numa eventual invasão, numa situação que vai ocorrer, eles têm os sinais de emergência, né? Como a gente tem aqui, né? A gente sabe que tudo isso aqui é cópia do mundo espiritual. E é isso mesmo, né? A gente traz isso na nossa lembrança, na nossa memória, e vai melhorando o nosso planeta aqui, né? É Mas isso. é bonito a gente ver essa organização, né? Esse trabalho de, de qualidade, né? E a liderança dela, né? Apesar de toda a simplicidade da liderança dela, apesar do nervoso que deve estar O ali por equilíbrio, né? dessa situação, mas ela tem que agir. Então a gente vai ver isso no próximo episódio, porque nós vamos ver como que ela lida com todas essas questões, porque ela é muito solicitada o tempo todo. Então a calma da irmã Zenóbia e como ela consegue lidar com todas as situações que vão aparecer, que nós vamos ver no próximo episódio. As diversidades, né, que surgem a todo momento. Exatamente. Imagina, né, um ambiente espiritual desse nível, né, trevoso, cheio de espíritos sofredores, deve ser assim, tipo uma penitenciária aqui no nosso âmbito, né? Pois é, exatamente isso. E ela dirige uma instituição como essa. Então é isso, né, queridos amigos? A gente terminou essa parte 1 do capítulo 4 e vamos ver como é que serão esses ataques no nossa próxima parte do capítulo 4 e ver como a espiritualidade, os espíritos reagem e o que acontece. E Então é vamos isso, né, aprendendo, Thelma? né? Isso. Vamos, né? Que possamos ficar com Jesus, que possamos estar aqui dispostos para na próxima semana continuarmos com esse estudo. Fiquemos nós todos com Deus. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco e até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma.